Olá, amigos do canal O Maior de Todos os Tempos. Sou Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis e também do podcast Amigos do Urbano. E, de maneira muito feliz, afinal de contas, esse time do Santos só tem nos trazido alegria. Vamos falar sobre Santos e Grêmio Novo Horizontino na história, né? As equipes se enfrentam neste domingo na Vila Belmiro, o Santos em busca de mais uma vitória. Bom, já estamos classificados, mas ficamos tanto tempo sem ganhar no Campeonato Paulista que não custa nada a gente continuar ganhando e quem sabe chegarmos nas primeiras posições, algo que nem o santista mais otimista teria imaginado quando o ano de 2023 se encerrou. Bom, apesar do atual Grêmio Novo Horizontino ter sido fundado somente em 2001, seguindo os mesmos moldes do Grêmio Esportivo Novo Horizontino, que acabou abandonando o futebol em 1999, a gente aqui não vai desprezar a história do confronto das duas agremiações. Afinal de contas, os dois representam a cidade paulista de Novo Horizonte. Bom, o antigo Novo Horizontino, né, revelou, por exemplo, os tetracampeões Márcio Santos e Paulo Sérgio, e revelou também jogadores que fizeram alguma história aqui no Santos, como o goleiro Maurício Assolini, o volante Helder, que hoje é técnico nas categorias de base, e o Alessandro, que depois ficou apelidado de Alessandro Cambalhota. O primeiro encontro entre Santos e Novo Horizontino na história aconteceu no ano em que a equipe de Novo Horizonte estreou na elite paulista em 1986. E deu Santos, jogando na Vila Belmiro, o Peixe venceu por 2-0 com gols de Dunga, sim, ele mesmo, e Zé Sérgio. Esse jogo que foi válido pela 8ª rodada da primeira fase daquele Paulistão. Na estreia na primeira divisão, em 1986, o Novo Horizontino fez um primeiro turno muito ruim, mas se recuperou e terminou em 11º no campeonato, inclusive vencendo o Santos na partida jogada em casa por 1-0 com gol de Wilson Carrasco. No ano seguinte, 1987, o Santos empatou jogando lá no estádio Jorge Ismael em 0-0 e ganhou jogando novamente na Vila Belmiro, novamente por 2-0, com gols de Osvaldo e de Luiz Carlos. Seguindo na história, 1988, jogo realizado na Vila Belmiro e um atrativo especial, a possibilidade do Serginho Chulapa marcar o seu 100º gol com a camisa do Santos. E ele não fez a torcida esperar muito tempo não. Logo aos 5 minutos do primeiro tempo, com uma daquelas cabeçadas bastante desengonçadas que só ele sabia dar, abriu o marcador, fazendo assim o seu gol de número 100 com a camisa santista. Na segunda etapa, o Novo Horizontino acabou empatando com o Evandro e quando o jogo se encaminhava para o empate, o Heraldo acertou um belo chute e deu a vitória ao Santos por 2-1. 1989, a partida entre as equipes aconteceu novamente no estádio Jorge Ismael de Biasi. Carlinhos abriu o marcador para o Santos, mas os donos da casa viraram com gols de Flávio e de Fabinho. Seguindo adiante, 1990, no ano em que o Novo Horizontino chegou até a final do Paulistão, fez a final com o Bragantino, acabou sendo derrotado. Santos e Novo Horizontino ficaram no 0-0. 1991, 2 empates nos 2 jogos entre as equipes, 0-0 lá em Novo Horizonte, 1-1 na Vila Belmiro, com um golaço do lateral índio, a lá Bebeto, e de fora da área, um belíssimo gol do nosso lateral direito. No ano seguinte, 1992, o Novo Horizontino jogou o Grupo B, não passou para a fase seguinte e não teve a oportunidade de enfrentar o Santos. E em 1993, o Novo Horizontino conseguiu assim passar para a fase seguinte e em primeiro do seu grupo, né, do Grupo B, e aí enfrentou o Santos no Grupo 2 da semifinal. Em Novo Horizonte, um jogaço. O Santos venceu por 3-2 com gols de Ranielli, Almir. Carlos Goiano para o Almir da ponta esquerda, com lance de perna direita por cobertura, gol!
Peixe. O Simval diminuiu para os donos da casa, o Darcy ampliou a vantagem para o Peixe de pênalti e aí o Rogério Trivelato acabou marcando contra, dando números finais 3-2 para o Santos. No jogo na Vila Belmiro, os visitantes surpreenderam e devolveram o placar de 3-2. Com o resultado, o Santos ficou sem chances de lutar por uma vaga na final do Campeonato Paulista. E um jogo que não sai da memória de muitos torcedores santistas. Afinal, esse jogo teve muita confusão, algumas invasões de campo, enfim, o torcedor santista acabou ficando revoltado. João Paulo Araújo sai para a briga. João Paulo Araújo sai para a briga. Torcida invade o campo no estádio Urbano Caldeira, em Vila Belmiro. Num instante, adiu todo mundo, hein? Num instante que o Santos tinha a chance de fazer o terceiro gol, o Neizinho estava dentro da área. Agora os jogadores estão brigando. Alguns torcedores vão agredir também os jogadores. Não sei. De repente entraram aí, não sei o que aconteceu. O que você pretende fazer agora? Vamos esperar ver o que vai acontecer. De repente pode cancelar, parar por aqui? Hã? Pode parar por aqui? Não, vamos ver o que vai acontecer. Bom, tem que aguardar. Agora tem muitos torcedores aqui no campo. O policiamento estava de prontidão, está aqui tentando apaziguar a coisa. O árbitro está bem protegido. Agora tá a história, né? Ele vai esperar. Se achar que não tem segurança, de repente pode terminar a partida, Alexandre. É verdade. Os jogadores do Novo Horizonte procuram sair dos torcedores. Vai todo mundo ali agredindo o goleiro Marcos. O Cuca vai lá tentar resolver, conversar com o torcedor. Tá o caos, viu? Analisando friamente, tá o caos e o João Paulo tá indo pro vestiário. Vamos ver. Presidente do São Paulo, do Santos, Marcelo Teixeira, está aqui reclamando barbaridade. Acabou, João? O jogo está suspenso, tá certo, Luciano? Exatamente. Uma reunião aconteceu há cerca de 5 minutos, né, entre o Tenente Rasgas, responsável pelo policiamento da Vila Belmiro hoje, e o árbitro João Paulo Araújo. Chegaram a uma conclusão que não dá para o árbitro voltar e prosseguir o jogo. Portanto, terminou aí. Acabou o jogo. Muito bem. 3 Novo Horizontino, 2 Santos. Informações finais importantíssimas do repórter da Bandeirantes, Luciano Júnior, que foi aos vestiários buscar, junto ao árbitro, a definição final. Jogo encerrado. Termina a partida, portanto, aqui no estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro, com 3 para o Novo Horizontino, 2 para o Santos, por falta de condições. Sem segurança, para que o apitador João Paulo Araújo desse sequência ao jogo, paralisado há 37 minutos nesta fase complementar. No ano seguinte, jogando em Novo Horizonte, o Santos perdeu por 1-0 para o Tigre do Vale. E na Vila Belmiro, numa data bem marcante para todos os brasileiros, 1º de maio de 1994, o Santos venceu o Novo Horizontino por 2-0, com gols de Macedo e Paulinho Kobayashi. E aí o Santos, que naquele campeonato estava tendo uma boa recuperação depois de um começo ruim, manteve sua boa fase. Naquele mesmo domingo, né, em que o Santos venceu o Novo Horizontino por 2-0, mais precisamente às 9h13 da manhã, pelo horário de Brasília, o mundo parou e voltou todas as suas atenções para o Grande Prêmio de San Marino, quando o piloto brasileiro Ayrton Senna bateu violentamente o seu carro contra o muro e às 13h42 faleceu. Ayrton Senna, um dos maiores ídolos da história do esporte brasileiro e, quiçá, do esporte mundial. A comoção tomou conta de todos os lares, se estendeu para as arquibancadas de todos os estádios do Brasil. Um dos momentos mais emocionantes da vida de toda uma geração. Bom, seguindo adiante, em 1995, o Santos acabou sendo derrotado jogando em Novo Horizonte, né? Perdeu por 2-1 com gols de Paulinho e do Helder, né? Que hoje é técnico nas categorias de base do Santos e foi nosso atleta. O Ranieri diminuiu de falta. 1-1 na Vila Belmiro. Santos e Novo Horizontino na Vila Belmiro, sábado à noite. Silva cruza e Macedo bate prensado com o goleiro Maurício na sobra. Giovani faz Santos 1-0. No segundo tempo, o juiz Alfredo Lebling marca sobrepasse o Diadinho. Na cobrança dentro da área, Geraldo rola para Vital, que bate no ângulo, tá aí. Gol de Vital, final Santos 1, Novo Horizontino também 1. Em 1996, as equipes se enfrentariam pela última vez. Na Vila Belmiro, o Ricardo abriu o marcador, mas o Macedo empatou. Jogando no estádio Alfredão, o Santos perdeu a última partida entre as equipes por 2-1. O baiano abriu o marcador para o Santos, mas
o Ney Júnior e o Helder, ele de novo, o Helder marcou o gol da vitória neste que foi o último encontro do Peixe contra o Grêmio Esportivo Novo Horizontino. E aquele que pode ser considerado o primeiro encontro entre Santos e o Novo Horizontino aconteceu no ano de 2016, no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 4ª rodada do Paulistão. O Paulistão este que terminou com o Santos campeão. Um grande jogo, um empate em 3-3. No ano seguinte, na Vila Belmiro, o Santos venceu por 3-1, com 2 gols de Kaique e um gol de Thiago Ribeiro. E aí essa foi a última vitória do Santos contra o Novo Horizontino. Afinal de contas, em 2018, o Santos foi derrotado por 2-1 jogando em Novo Horizonte. Em 2019, jogando no Pacaembu, o Novo Horizontino venceu novamente por 1-0. Em 2020, jogando na Arena Itaquera, o Novo Horizontino venceu por 3-2. E em 2021, venceu também por 1-0. Né? O último confronto entre as equipes, 2022, mesmo jogando na Vila Belmiro e vencendo o jogo por 2-1 até os 39 minutos do segundo tempo, o Santos acabou sofrendo um empate. E em 2023 as equipes não se enfrentaram porque no final do campeonato de 2022 o Novo Horizontino foi rebaixado junto à Ponte Preta. Bom, da minha parte é isso. Muitas memórias desse confronto com as duas equipes de Novo Horizonte. Domingo, o Santos enfrenta o Novo Horizontino, o Grêmio Novo Horizontino, e esperamos que o Santos volte a vencer depois de muito tempo. E aí, obviamente, a gente vai desejar boa sorte para os jogadores do Santos. Boa sorte para os torcedores do Santos que terão o imenso privilégio de estar na Vila Belmiro, e boa sorte também a todo torcedor peixeiro que vai acompanhar à distância, torcer por aquela vitória, porque estamos nos acostumando a vencer, né? Depois de alguns anos bastante tristes, voltamos enfim a sorrir e vamos aproveitar esse momento. Não sabemos se ele vai durar muito, então aproveite e que seja um ano de muito sucesso para o Santos, como já está sendo. E agora fiquem com os números do confronto. Um grande abraço a todos vocês, até a próxima, tchau, tchau.